público, eu controlo? Não, vocês que vão controlar? Então, está ali. Eu, de início, já passo, dando início aos trabalhos, eu passo a palavra ao convidado, ao senhor Marcos Brioche. Até 15 minutos. Vai usar, então ali tem um microfone para ser usado. Alô. Boa tarde a todos. Digníssimo deputado Dr. Rosinha, digníssima Elizabeth, fisioterapeuta, ao colega Dr. Roberto Reimann, lá de São Paulo. Então, eu fui convidado aqui para falar sobre o tema de fibromialgia e trazer uma contribuição para vocês do nosso ponto de vista dentro dessa problemática que foi levantado. E eu vim aqui falar não só em nome da Sociedade Brasileira de Termologia, mas também da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, que agora estão juntas, e trazer algumas novidades também em relação até ao congresso que a gente teve, o evento agora em Curitiba, esse final de semana, que abordou também muito esse tema da fibromialgia dentro de perícias. Então, a gente quer trazer aqui alguns conceitos bastante interessantes e a proposta, que não é só minha, mas assim do nosso grupo lá de dor da Universidade, grupo de dor da USP e também da Academia, da Associação Brasileira de Medicina Legal. Tá? Próximo, por favor. Então, a gente está falando de um tema hoje que afeta 4 milhões de brasileiros, quase 3% da população no Brasil. Então, fibromialgia é uma situação crítica de saúde pública, que deve ser vista com muita atenção. Quando se fala em fibromialgia, não é só a questão da dor crônica difusa. A fibromialgia é a dor crônica difusa. Mas existem muitas outras características relacionadas à doença, que é a fadiga, o cansaço, distúrbios do sono, então aquele sono que a pessoa não se recupera, acordou e continua cansada, sintomas cognitivos, que é de memória, depressão, ansiedade, sintomas neurovegetativos, que é o intestino irritável, a bexiga irritável, alterações de tolerância ao frio, e essa predominância de cada 10 acometidos, né, 9 são mulheres e 1 é homem. E todos colocam assim, poxa, tanto sintoma, como é que pode ser uma doença invisível? Invisível a quem? Aos médicos, à saúde pública? Por que invisível a quem? Né? Próximo, por favor. Existem critérios muito bem definidos, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, pela Associação de Reumatologia, que mostra que então, fibromialgia não é só a questão da dor, mas sim de problemas que trazem a incapacidade, como a fadiga, a distúrbios do sono, etc., que devem ser levados em consideração numa perícia médica. Próximo. Existem diversos sintomas. Então, como é que pode ser uma doença invisível com tantos sintomas? Como é que pode ser uma doença que, às vezes, é desapercebida no seu diagnóstico ou não é valorizada? Se tem tantos sintomas, aqui tem uma lista enorme de sintomas que podem estar associados com essa doença. Tá? Próximo. A questão primordial é que o diagnóstico ele é clínico. Então, ele depende de uma boa avaliação clínica para definir a doença. Não na primeira consulta, mas ao longo de um tempo de observação desses sintomas, do tratamento assim por diante. Porque existe uma lista enorme de doenças que podem simular a fibromialgia. Problemas da tireoide, problemas reumatológicos diversos, o Parkinson na fase inicial, distúrbios hidroeletrolíticos, etc. Isso é super importante, porque eu chamo a atenção o seguinte, quantos de vocês realmente têm uma fibromialgia pura, ou uma fibromialgia associada com essas doenças, ou de repente nem tem fibromialgia? Qual que é a certeza disso? Então isso é muito importante, até do ponto de vista pericial, eu falo, porque o perito ele está ali, não é uma relação médico-paciente, mas é uma relação de saber se o indivíduo deve ser afastado para um tratamento ou não, ou se ele realmente chegou ao ponto de incapacidade, que não é o que a gente quer. Próximo. Então, existe uma série de exames que devem ser investigados quanto ao diagnóstico diferencial. Exames de sangue, exames da tireoide, exames de raio-x do quadril, etc. São exames básicos, que depois até o colega pode reforçar isso aqui na sequência, mas que são primordiais para saber exatamente o que você tem. Se a gente não souber o que a gente tem, morre a discussão ali. Porque se a gente falar, vamos discutir sobre fibromialgia e fadiga crônica. Então, realmente, estamos com um grupo de pessoas que têm essa doença,
pura, associada ou que nem tem essa doença. Então, o diagnóstico é super importante. E esse é um grande problema hoje na saúde pública, dos pacientes com fibromialgia, porque eles vão lá atrás de uma medicação, vão atrás de um benefício, vão atrás de uma recuperação, vão voltar para o emprego. E aí? Mas será que realmente tem essa doença? Então, o diagnóstico sempre tem que estar claro. Esse é um dos pontos que a gente bate muito, porque no dia a dia a gente vê muitas situações mistas, nas 3 situações que eu coloquei para vocês, de ter a doença associada com outras coisas e às vezes achar que tem e não tem, tá? Por um problema de diagnóstico. Próximo. Então, isso acarreta nos Estados Unidos, não é só um problema no Brasil, mas é um problema mundial, que só nos Estados Unidos gera 40 bilhões de dólares ao ano, tá? E não é raro a gente ver nesse grupo de pacientes essa dor intensa e exames normais. Exames normais. O que isso significa? Dá a impressão que, poxa, se tudo é normal, então eu não tenho a doença. Se o exame de sangue é normal, quer dizer, a questão não é, será que está sendo avaliado de forma correta? Né? Então, a questão dos exames normais tem dificultado o reconhecimento da doença. Então, as pessoas têm essa dificuldade de reconhecer. A falta de educação médica, e não só médica, mas do profissional de saúde como um todo, de reconhecer que existe uma síndrome, que ela é muito bem definida. Mas o ponto é, como documentar isso? Porque o fato de ser normal muitos exames não quer dizer que não tenha a doença. E a gente, dentro da medicina legal e perícias médicas, tem essa preocupação, como perito, de documentar. Aquilo que eu posso documentar, eu posso trabalhar. Eu acho que aqui também no governo é assim, se você documenta, você tem como agir, tomar as medidas corretas. Próximo. Isso representa hoje 87% dos pacientes com dor crônica. Então, 87% das pessoas que têm dor crônica hoje não têm algo do substrato que comprove o seu problema. Então, não quer dizer que o fato de ter uma hérnia de disco justifica a dor e assim por diante. Então, existe um grupo de 87% de pessoas com exames normais. Tá? E isso dificulta tudo, desde a solicitação de um medicamento, do tratamento e assim por diante. Próximo. Isso quando não associado ao quadro de depressão, subjetividade, ou alguém fica na dúvida, será que isso não é um ganho secundário? Será que... Por quê? Porque falta exame para documentar. Né? Próximo, para a perícia principalmente. Então, toda queixa de dor sem um achado objetivo vai gerar suspeita, vai gerar dúvida, vai gerar desconfiança. É diferente quando eu vejo alguém com uma deformidade, com edema, com uma alteração da mobilidade restrita, que são fases tardias das doenças. E a fibromialgia não tem nada disso. Ela não tem deformidade, não tem alteração de reflexo, não tem diminuição de força, tem alterações que não são, entre aspas, visíveis. Próximo. Tá? A nossa proposta dentro da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas é poder trazer uma maneira de documentar isso, documentar alguns sinais dessa doença, que pode auxiliar o perito e o médico, mas também documentar alterações que definem se tem doenças associadas e tragam um diagnóstico diferencial. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é um procedimento que tem na médico regulamentado, tem um código na MB, no Conselho Federal de Medicina, que é a termometria cutânea. Então, um método médico que avalia a atividade neurovegetativa, que é uma das principais alterações no paciente com fibromialgia. Próximo. Esse é um método que foi usado em diversos países para rastreamento da H1N1, de pessoas que entravam com febre em diversos países. Então, era uma maneira de triar. Então, a termometria ela pode ajudar nessa triagem, identificar alterações de uma forma totalmente inócua, como está sendo feito aqui num aeroporto, sem radiação, sem contato, etc. Próximo. Aqui só um exemplo de uma cirurgia cardíaca. Então, imagine, a tecnologia da cirurgia cardíaca aplicada em dor. Próximo. Só clica ali para a gente. Ali é um coração sendo perfundido. Então, a gente vê a atividade circulatória. Se eu consigo ver a atividade circulatória lá de um coração perfundindo, imagine na área de dor. Tá? Esse aqui é um coração, está batendo, uma cirurgia aberta. Então, eu quero trazer o exemplo agora dentro da fibromialgia. Próximo. Então, o método é feito num laboratório adequado por um profissional médico. Hoje existe uma especialização em termologia lá pela USP, onde a gente coordena, e o método é feito assim, sem contato com o paciente, avaliação de corpo total. O paciente com fibromialgia, ele não tem uma dor específica, ele tem uma dor difusa. Então, a avaliação termográfica é de corpo total. Próximo. Esse aqui é o exame de corpo total, mostrando a distribuição térmica do corpo humano. Então, existe um padrão normal.
de só filmar, isso tudo como código da AMB. Próximo. Esse é o padrão normal. Próximo. E esse é o padrão com o paciente com fibro. O paciente com fibromialgia, a distribuição térmica dele é totalmente diferente. Não é para vocês se impressionarem, mas é só para saber que existe como diferenciar um quadro de alteração neurovegetativa que, junto com a avaliação clínica, vai dar subsídio. Então, se eu tenho uma imagem como a anterior e uma imagem como essa, para mim já fica mais fácil de tomar uma decisão, fazer uma triagem e começar a ter elementos para uma documentação. Próximo. Tá? Só clicar ali no vídeo, por favor. Clica lá. Isso aqui é o vídeo mostrando o que a gente chama de sinal do manto, com extremidades frias, congestão pericular. Então, são alterações neurovegetativas presentes. Tem uma tese de doutorado nesse tema, e aí tem mais detalhes que podem ser vistos até pela internet, Marcos, na parte científica. Só, você é professor, né? Então fica muito andando. Só para TV câmera é melhor ficar parado. Tudo bem. Tem mania de ir até o fundo. São aqueles professores que vão até o fundo, acordar o aluno lá que está dormindo no final. Ok, vamos lá. Obrigado. Próximo. Próximo. Então veja a diferença. Em cima o padrão normal, embaixo o paciente com distúrbio da termorregulação. É muito comum o paciente com fibromialgia ter intolerância ao frio. Ele não gosta de sala fria. Então, existe uma disfunção desse sistema de distribuição térmica que chama atenção na fibromialgia. É uma característica, ele não fecha o diagnóstico da fibromialgia, mas ele chama atenção para quem não tinha alguma documentação, ou para o perito, ele já começa a colocar a casa em ordem. Próximo. Outra situação é a face. Essa é a face normal. E observe o olho agora. Próximo. A congestão pericular. A congestão pericular é um edema que a gente não percebe, aumento de temperatura que não se percebe muito bem, mas está relacionado a distúrbio do sono, que deve ser investigado, às vezes com uma polissonografia, com a história clínica, assim por diante. Próximo, também muito característico na fibromialgia, mas não fecha o diagnóstico de fibromialgia, ele complementa, ele documenta uma disfunção da termorregulação. Próximo, tá? Vamos ali, por favor. Aqui, de novo, o vídeo. Então, é uma filmagem, são várias imagens, e depois é feito o laudo em cima disso. Próximo. Pode passar o próximo. E a vasoconstrição periférica, o que a gente chama de fenômeno de Raynaud, que deve ser também distinguido da doença de Raynaud, que isso aí vai alertar o médico a investigar, a ver se aquilo que a pessoa tem realmente é uma fibromialgia ou se tem uma doença reumatológica. Então, são sinais que aparecem que podem ajudar. Mas o grande papel da termografia não é no diagnóstico da fibromialgia em si, mas no diagnóstico diferencial ou no diagnóstico das doenças associadas, que é a grande confusão em perícia, que é a grande confusão no tratamento em si. Próximo. Tá? Isso aqui é o abdômen normal, esse é o paciente com síndrome do intestino irritável. Existem reflexos víscero-cutâneos que alteram a distribuição térmica do abdômen, que então são indícios. Próximo. Ok, dentro do consenso brasileiro de tratamento da fibro, foi estabelecido em 2010 coisas bastante importantes, que é um distúrbio da dor, do processamento da dor, que o diagnóstico é exclusivamente clínico, então os exames são para diagnóstico diferencial, não para diagnóstico definitivo. E que não houve um consenso que há um consenso que a fibromialgia não justifica afastamento do trabalho. A fibromialgia pura em si, não. Mas quando ela é associada com outras alterações que devem ser investigadas, aí eu chamo a atenção que às vezes isso não é investigado ou não aparece de forma clara, porque para o paciente que dói o corpo inteiro, você chegar e tentar palpar uma alteração, ver se ele tem uma tendinite, uma bursite ou até mesmo uma doença radicular, é difícil, porque tudo dói. Então, as manobras são mais complexas, exigem maior tempo na avaliação, exige um cuidado maior e existe uma chance de erro maior, tanto de acertar quanto de errar também. Então, é diferente de você pegar um paciente com uma hérnia de disco e examinar ele de um paciente com fibromialgia e ciatalgia, por exemplo. Mesmo que seja um quadro leve ou moderado, você vai ter essa dificuldade, pela própria doença em si. Próximo. Então, isso, dentro do ponto de vista pericial, incapacidade, muda completamente. Eu não posso rotular todo mundo igual e dizer assim que fibromialgia não, não posso. Eu tenho que ver cada caso individual. Porque como é uma doença crônica, quanto mais de idade a pessoa, mais ela vai ter outros problemas em si que vão se associar. Então, a termometria ela ajuda a definir uma avaliação de corpo total se o indivíduo tem uma tendinite de punho, que eu poderia ver no ultrassom também, claro. Mas na termo, eu estou vendo o quê? O corpo inteiro. Estou vendo o manto, estou vendo os olhos, estou vendo as mãos, estou vendo o processo inflamatório, numa vez só. Tá? Próximo.
Aqui de novo, no empunho à direita, pode passar de novo. Aqui no antebraço, disfunções musculares, que vai lá. Então, isso ajuda ao médico a reavaliar. Puxa, apareceu uma alteração no braço, vou ter que avaliar, vou ter que palpar e ver isso de novo. Próximo. Alterações miofasciais, alterações musculares, então pontos gatilhos que tem um tratamento específico. Fibromialgia tem todo um tratamento, tem um rol de conduta para ser feito. Mas quando tem um miofascial, muda um pouco. Às vezes tem que fazer um tratamento localizado, ou acupuntura e assim por diante. Então, essa mistura de doenças que acaba dificultando tanto o tratamento quanto a avaliação de incapacidade. Próximo. E aqui a distrofia simpático-reflexa, uma alteração de nervo, já numa fase que é difícil você distinguir. Será que ele tem uma distrofia ou não tem? Vou esperar o quê? 3, 4 anos, 5 anos evoluir a doença para chegar no diagnóstico? E nesse tempo todo, como é que fica a questão do tratamento? Que ele não tratou porque tinha fibromialgia ou porque todo mundo rotulou como fibromialgia? Claro que cabe ao bom clínico poder separar isso, mas nem sempre é tão fácil assim separar essas doenças. Próximo. Tá? Então, atividade inflamatória, lá está o cotovelo à direita, uma epicondilite. Próximo. Mais 10 minutos. Tá, eu já vou terminar, professor. E um trabalho que a gente fez na USP, onde eu trabalho no Centro de Dor, a gente avaliou 768 pacientes com fibromialgia, e a gente identificou neles 4% com artrite. Então, seja em joelhos, em punhos, artrite sacroiliite, que é uma inflamação da região lombo-sacral, que até então não havia sido diagnosticado ainda. Que até então os exames de sangue não tinham apontado para isso. Na evolução, no acompanhamento, foi detectado, claro, depois com os outros exames, mas vejo como pode passar despercebido pela dificuldade da avaliação. Não é uma falha médica, mas é uma questão que a clínica é soberana, mas ela tem limites. Chega uma hora que a sensibilidade, o tato não consegue discernir isso, não consegue enxergar isso. O infravermelho traz essa visão do que está inflamado, do que está lesado. Próximo, tá? Exemplo de artrite no paciente com fibromialgia. Então, joelhos, punho, cotovelo. Próximo. Aqui o caso de sacroiliite na região do sacral. Próximo. Aqui de novo a imagem térmica. Próximo. E outras doenças, como doença da tireoide. Aqui o normal. Próximo. Uma alteração térmica, um aumento do metabolismo na atividade da glândula tireoide. Puxa, quer dizer que ele tem fibromialgia e mais o quê? Vamos investigar o hipotireoidismo ou um nódulo de tireoide que deve ser investigado? Então, é uma avaliação que complementa, ajuda o médico a não rotular todo mundo igual e ajuda o perito a separar as coisas. Substitui os exames, não substitui nenhum. Mas ele orienta, ele ajuda, porque é difícil você chegar no paciente e dizer que você precisa de um ultrassom, uma ressonância ou tal tipo de avaliação clínica. É como se fosse uma triagem, uma avaliação de corpo total, que poucos exames fazem isso, porque a maioria dos exames são anatômicos, e aqui um exame funcional. Então, quase encerrando. Tireoide, próximo. Avaliação de corpo total. É isso que o paciente precisa, uma avaliação integral. O paciente com fibro precisa ser olhado da cabeça aos pés, em busca dos sinais e sintomas que indicam fibromialgia e das alterações que podem estar associadas. Então, que ele pode, como é que eu vou pedir para o indivíduo fazer atividade física, correr, 3 horas por semana, se ele tem uma fascite plantar, ou se ele tem uma tendinopatia, ou se ele tem uma radiculopatia, que ainda está no começo ou não foi diagnosticado. Então, muda isso. Claro que o melhor tratamento é a atividade física, mas no que foi excluído esse tipo de doença. Então, cada situação é diferente. Próximo. Qual que é a solução, então? A nossa solução é poder trazer isso junto a perícias médicas, tá? Como um método de documentar, de ajudar, principalmente na documentação e no tratamento e acompanhamento dos pacientes. O último slide. O que a BML, a USP, a Abraterm querem trazer de proposta? Reconhecimento da fibromialgia, sim, pelo SUS e em perícias. Então, o reconhecimento do perito de que existe a doença com a síndrome como um todo, mas que ela pode estar associada com outras doenças, e casos que devem ser separados, que não são de fibro e estão lá no meio. Tá? Mas isso precisa do quê? De uma avaliação de forma adequada. Né? Disponibilização de exames especializados para o diagnóstico diferencial. Então, eu acho que o grande problema está no diagnóstico. Porque se a gente não tivesse o diagnóstico, se todo mundo tivesse o diagnóstico claro aqui, eu saberia chegar lá e dizer, eu preciso desse medicamento.
Ó, você vai precisar de tantos dias de afastamento. Então, a questão do diagnóstico diferencial é super importante. Uma das propostas que a gente estava conversando até anteriormente com o Dr. Roberto é a criação de um programa de fibromialgia junto à rede de atendimento primário, lá junto ao médico da família, lá nos locais onde já tem o médico, já tem o psicólogo, já tem o fisioterapeuta, mas que, de repente, eles não estão focando ou sendo direcionados para o atendimento dessas pessoas. Eu acho que se a gente trabalhar em cima desse atendimento primário, que já está tudo montado, então, em vez de abrir um centro especializado em fibromialgia, assim como tem um centro especializado de câncer ou de diabetes, não, lá na rede primária, está prontinho lá, só precisa o quê? Direcionar. Educar esses profissionais de saúde lá, fazer eles trabalharem com o paciente fibromiálgico, trazer os peritos para entender como é que é a abordagem desses pacientes. Feita a triagem, faz um tratamento inicial, vai para o nível 2, que é o especialista. Passou o nível 2, não resolve, vai para o nível 3, que é o nível hospitalar, e assim por diante. E o último item, então, disponibilização de tratamento e medicações específicas para a fibromialgia. Começando a triagem desde o nível 1, nível 2 e nível 3. Queria agradecer mais uma vez e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Desculpe passar o tempo. Obrigado, senhor Marcos Brioschi, pela sua contribuição. E imediatamente eu passo a palavra para Elizabeth Orens Carvalho de Moura, fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva. Pode usar. Ou mesmo até o outro que dá. Preferência, então, só apertar esse botão. Não, só apertar. Alô? Estão ouvindo? Certo. Bem, gente, como todos já sabem, meu nome é Elizabeth, eu